Irmãos, pensando hoje, no Dia das Mães, pensando, orando com Deus, para trazer uma palavra nessa noite, Deus me levou a ver um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4. Abra conosco, 2 Reis, capítulo 4, versos de 25 a 27. Diz assim a palavra de Deus: E partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. E vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhes: Vai tudo bem contigo? Com teu marido? E com o menino? E ela respondeu: Vai tudo bem. E chegando ela, pois ao homem de Deus no monte, abraçou-lhes os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Até aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre um tema bem interessante. Que diz assim: vivendo entre a fé e a razão. Vivendo entre a fé e a razão. Amém? Baixe sua fronte. Paizinho querido, nessa noite Tu nos concedeste esta oportunidade, Pai, de estarmos mais uma vez na Tua casa de oração. Agora, Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, que Tu venhas falar, continuar falando com a Tua igreja. Tu já falaste através dos louvores, da adoração. Agora, Senhor, vem falar, vem revelar a Tua palavra às nossas vidas nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, que nós possamos receber, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, que venha transformar as nossas vidas, que venha, ó Deus, trazer sobre nós toda a direção que nós precisamos para esse tempo, Senhor. Ministra, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, Senhor, porque Tu tens coisas maravilhosas para falar a cada um de nós. Eu Te louvo e já Te agradeço por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse tema bem sugestivo, vivendo entre a fé e a razão, nos faz pensar a respeito dessas duas palavras que estão regularmente diante de cada um de nós. Quando nós começamos a definir o que significa cada um, você vai ver que a fé tem um significado muito forte. A fé, diz a palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 11, que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Agora a razão ela tem o seguinte significado: é a faculdade de raciocinar, compreender, estabelecer alguma coisa. Irmãos, nós sempre estamos envolvidos diariamente neste conflito de razão
e fé. Você já reparou que muitas vezes na nossa vida, nós deixamos com que a razão fale mais alto do que a fé, quando a fé deveria estar se mostrando mais forte, mais poderosa diante das nossas vidas. Se lembra quando Jesus estava no barco? Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos estavam no barco. E quando Jesus viu andando sobre as águas, Pedro falou: Jesus, eu posso ir ao teu encontro? E a Bíblia diz que Pedro, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. A fé fez Pedro andar sobre as águas. Mas num determinado momento, em que Pedro começou a olhar para os lados e começou a ver o vento, começou a ver onde ele estava, começou a dar lugar à razão. O que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Vai lá Jesus, toma a vida de Pedro novamente e o conduz para o barco. Esse texto da palavra de Deus, ele fala para a gente algo muito importante a respeito de Eliseu, o profeta do Senhor, e uma mulher sunamita. Porque esse homem de Deus, ele tinha um ministério profético muito grande no seu tempo. E diz a palavra do Senhor que Eliseu passava muitas vezes durante a semana, não sabemos se diariamente, ou uma vez por semana, ou quinzenas, mas a Bíblia nos diz que o profeta do Senhor passava de frente da casa desta sunamita, e a Bíblia diz que a sunamita começava a contemplar aquela pessoa que passava ali, e ela começa a chamar o profeta. Ela entende que o seu coração agora é tocado para trazer com que o profeta venha para a sua casa e se alimente na caminhada. E ela chega e faz uma declaração tão importante. Ela chega para o seu marido e fala assim: eis que vejo que este que passa por mim é um santo homem de Deus. Eliseu passou. E a Bíblia diz que, de tanto ela estar ali se alimentando na casa da sunamita, a sunamita, ela olha para o seu esposo e fala assim: vamos construir um quarto, um quartinho bem no alto, para que quando o profeta passar nesse lugar, ele possa ficar com a gente. Então diz a palavra de Deus que ele construiu um quarto, colocou uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e ali todas as vezes que o profeta passava, ele ficava na casa da sunamita. O profeta, ele vinha e ia, passava por Sunem e ia até o Monte Carmelo, uma distância de mais de 30 quilômetros de Sunem a Monte Carmelo. A Bíblia diz que nesse momento, quando o profeta estava lá em casa, ele começou a ver a benignidade, ele começou a ver a bondade da sunamita. Então ele fala para o seu servo Geazi: chame a sunamita. De repente ele chama o profeta. O profeta estava lá, e o profeta começa a conversar com o seu jovem, com Geazi. E ali os dois começam a dizer: olha, como tem sido bom esse tempo que essa mulher tem me feito, como tem sido bom que essa mulher tem feito para nós. E ele pergunta para Geazi: o que eu posso fazer por essa mulher? Geazi diz assim: ela não tem filhos. E diz a palavra do Senhor que o profeta manda chamar a mulher.
E naquele momento, quando a mulher sobe ali, ele pergunta para a mulher: você tem falta de alguma coisa? Ela diz: eu habito no meio do meu povo. Ela diz: eu estou contente com tudo que está ao meu redor. Mas o profeta, ele fala assim: você tem sido bom. Então, daqui a um ano você terá um filho. A sunamita diz: não minta para mim. O profeta diz: há um ano você terá um filho. Passou-se um ano. O marido dela já era um senhor de idade. Passou-se um ano e de repente o filho vem. E o filho chega naquela casa. E aquela casa é transformada, aquela casa se alegra com a presença daquela criança. A criança cresce. A criança vai trabalhar com o pai. Está ali com os segadores, trabalhando na colheita. E de repente aquela criança começa a ter uma dor de cabeça tão forte, que de repente o pai fala assim, pede para os seus servos: leve para a sua mãe. E chegando à casa da sua mãe, a mãe simplesmente ela senta, ela pega a criança no colo, coloca sobre os seus joelhos e fica ali orando, fica ali intercedendo. Mas aquela criança acaba falecendo. Irmãos, naquele momento que eu acho tão interessante, naquele instante, me chamou muita atenção nesse texto, porque ela vai, pede para que o seu marido prepare uma jumenta. E o marido prepara e ela vai e sobe numa jumenta e ela anda mais de 30 quilômetros em direção ao Monte Carmelo. Ela pega o seu filho antes, ela coloca no quartinho de cima, onde estava aquele quartinho que ela tinha feito para o profeta. E ela pega a sua jumenta e vai para o Monte Carmelo. Essa palavra de Deus me chamou muita atenção nessa noite, porque vem me mostrar algumas coisas interessantes desta mãe, desta mulher, desta guerreira, desta pessoa que quando estava sem criança, sem filhos, ela não tinha pedido nada para Deus, mas a sua bondade chamou a atenção do Senhor a respeito da sua casa. Irmãos, aquilo que você faz para Deus, guarda bem isso no seu coração. Aquilo que você faz para Deus está chamando a atenção do Senhor. Não importa aquilo que você faz, o que importa é que o seu coração está na presença do Pai. E aquele momento em que aquela mulher ela recebe aquela notícia do seu filho, aquilo alegra o seu coração. Ela reconhece a presença do Senhor na sua casa. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus vai de encontro à tua vida, vai de encontro ao teu ministério, vai de encontro à nossa casa? Muitas vezes Deus vai de encontro aos problemas que eu estou passando. Muitas vezes o Senhor vai de encontro àquela tua necessidade que você está esperando. E muitas vezes nós não a reconhecemos. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus faz de tudo para você enxergar aquilo que Ele quer fazer com você, mas a gente não tem olhos para ver? O Senhor trabalha
para aqueles que neles esperam, diz a palavra do Senhor. O Senhor trabalha para aqueles que não desistiram, mas que estão em comunhão com o Pai, que estão na presença do Senhor. Por isso, irmãos, quando eu olho para a vida dessa mulher, ela gerou alguma coisa para que Deus abençoasse ela. Nós precisamos gerar na nossa vida, irmãos, alguma coisa, algum relato. Precisamos gerar na nossa vida alguma realidade para que o Senhor venha de encontro à nossa vida e à nossa casa. Essa mulher reconheceu que ali estava a presença do Senhor. Irmãos, eu olho nessa noite para a nossa vida e muitas vezes eu fico preocupado com os dias em que nós estamos vivendo. Porque os dias em que nós estamos vivendo, nós vemos que muitas pessoas vêm para as igrejas, não digo Arca da Aliança, mas a igreja no geral, porque as pessoas elas vêm para a igreja não por aquilo que Cristo é, que o Senhor é, mas as pessoas hoje estão vindo para as igrejas por aquilo que elas podem receber de Deus. Esse é um dos grandes perigos para os nossos tempos. Essa é uma das grandes dificuldades que nós, como igreja, estamos enfrentando. Obrigado, varão. Porque a sunamita me chama a atenção que ela não estava buscando aquela bênção. Mas o Senhor viu a necessidade dela. Às vezes a gente corre tanto para conquistar alguma coisa. A gente se dedica tanto para uma realidade. Mas Deus sabe o que você precisa. Deus conhece a minha, a tua necessidade. Por isso, irmãos, o que nós precisamos fazer é exatamente o que essa mulher ela fez. Ela criou, ela agiu na obra do Senhor. Ela fez algo importante no reino. Ela criou um quarto para o homem de Deus, porque aquele homem de Deus representava a presença do Senhor. Irmãos, Deus está querendo falar contigo. Deus está querendo ministrar ao meu e ao seu coração. Nós precisamos estarmos apercebidos à voz do Espírito Santo no nosso coração. O grande problema nosso é que nós vivemos nesse mundo consumista, nesse mundo materialista, nesse mundo em que as pessoas estão só atrás das coisas e estão desprezando as pessoas. O mundo em que nós estamos vivendo está tendo uma inversão de valores diante de nós. E isso tem induzido muito crente. Isso tem levado muito crente a ter o seu olhar diferente para esse tempo. Saiba de uma coisa: Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que nós necessitamos nesse tempo. O que nós precisamos nesse tempo é gerar dentro da nossa vida, gerar dentro da nossa casa espiritual, gerar dentro da nossa casa, da nossa vida, alguma coisa que chame a atenção de Deus. Por isso ela recebeu essa bênção. Por isso ela atraiu a pessoa do Senhor. Mas quando ela recebeu essa promessa e recebeu essa bênção, irmãos,
Ela viu que de repente, passando alguns anos, aquela criança morre. E nesse momento, essa mulher, ela não desiste, porque diante dessa situação ela tinha duas realidades para fazer: ou ela sepultava, usando a razão, ou ela colocava a criança no quartinho e ia ao profeta do Senhor usando a sua fé. Muitas vezes nós temos duas opções para fazer diante dos problemas da nossa vida: ou nós usamos a razão, ou nós usamos a nossa fé. Sabe o que a sunamita pensou? Eu não vou sepultar o meu filho, porque quem Deus, o Deus que me deu, Ele não vai me levar. Eu vou pôr ele no quartinho. Eu não vou sepultar ele, eu não vou pela razão, não vou viver pela razão, eu vou viver pela fé, porque se ele me deu, se ele me prometeu, eu vou atrás da minha bênção. Quantas pessoas hoje, que por algum motivo já sepultaram os seus sonhos, sendo levados pela razão, esquecendo a fé que o Cristo construiu dentro de você. Quantas vezes nossos olhos nos levam a determinar aquilo que está acontecendo na nossa vida e esquecemos que temos diante de nós um Deus que pode mudar, que é um Deus de impossibilidades, um Deus que pode gerar dentro da nossa vida algo extraordinário, igreja. Essa mãe me ensina que ela não desiste daquilo que Deus prometeu. Essa mãe me ensina que ela persiste, que ela crê naquela promessa que ela recebeu, e ela vai de encontro ao homem de Deus. E chegando ali no Monte Carmelo, quando ela vai andando mais de 30 quilômetros daquele jumentinho, o amigo do profeta e o profeta enxergam ela vindo de longe. Foi nesse momento que o profeta fala assim: vai lá e pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Com o teu marido e com o menino? E ela responde: vai tudo bem. Vai tudo bem. Uma criança morta. Sabe o que eu aprendo com essa palavra, irmãos? Que muitas vezes essa mulher, com uma sabedoria extraordinária, ela ensina que a fé dela não está sendo colocada diante de pessoas que não entendem o que ela está passando. Ela não abre a sua vida para qualquer pessoa. Ela não começa a conversar com os seus problemas com qualquer um, não. Com Geazi, não. Mas quando ela chega perto do profeta, ela se derrama perante a presença do homem de Deus. Eu comecei a olhar para essa palavra e comecei a pensar comigo: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com a tua família? Vai tudo bem com a tua casa?
Talvez se você perguntasse para mim, eu poderia dizer para você: olha, todos nós temos problemas. Aqui ninguém escapa. Todos nós temos problemas. Mas a resposta da sunamita, ela me faz pensar algo para a gente refletir. Está tudo bem, mas pode melhorar. Porque quando você está bem com o teu Deus, quando você está em comunhão com o Pai, quando você está certo daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, vai tudo bem. Porque a pessoa que está na presença de Deus não é uma pessoa que fica murmurando, irmãos. Não é uma pessoa que começa a achar problemas e começa a abrir a sua vida. Como tem pessoas que abrem a sua vida e começam a dizer o que está passando. Olha, lá em casa está assim, lá em casa está assado, lá em casa estou com esses problemas. Nós podemos ter problemas, mas com Cristo tudo vai bem. Com Cristo eu vou vencer esses problemas. Ela não é uma mulher que em momento nenhum você vê. Ela é uma mãe que em momento nenhum você vê ela expressar a sua dor. A não ser quando ela chega diante do profeta e ela se derrama. Mas ela passa por Geazi, ela passa pelo seu marido que estava ali quando ela pediu a jumenta. E o marido ainda pergunta para ela: para onde você vai? Eu vou lá para o Carmelo. Mas está acontecendo alguma coisa, mulher? Está tudo bem, marido. Irmãos, que mulher valorosa, que mulher extraordinária, que mulher de fé, uma mulher que venceu a razão. Uma mulher que poderia ter ficado lá na sua casa. Vamos sepultar a criança. Mas ela teve olhos espirituais para enxergar. Sabe o que falta para a gente? Muitas vezes ter esse olhar de não desistir daquilo que o Senhor está fazendo com você, de não sepultar aquele sonho que você tentou por muitos anos adquirir. Ela vai ao profeta e diz: olha, eu não pedi nada para você, mas você me deu, eu quero ele de volta. O profeta fala para o Geazi: Geazi, pega o meu bordão aqui e vai lá, corre lá. Geazi vai lá com o bordão do profeta. Ora, e nada acontece. Geazi volta. Eliseu, nada. Sabe por quê, irmão? Bordão na mão de gente que não é levantada pelo Senhor não funciona. Bordão na mão de gente que não é chamada por Deus não funciona. Deus chama, Deus capacita. O profeta vai na casa dela e ora por ela. Fecha a porta do quarto e ali, através da oração de Eliseu, aquela criança
levanta. Irmãos, decida reagir, mulher, mãe desse tempo. Decida continuar. Deus tem coisas maravilhosas para todos nós. A tua fé vai te levar a lugares que você às vezes não está entendendo hoje, mas você vai compreender amanhã. Não deixe que muitas vezes a razão de determinadas coisas, mas a coisa diz que é assim, a realidade diz que é assim, a minha vida diz que é assim. Irmão, não viva pela realidade, não viva por aquilo que estão dizendo, mas viva por aquilo que Deus falou, porque a última palavra quem dá é o Senhor na sua vida. Às vezes a gente é levado pela circunstância do problema, da necessidade. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, e essa situação já era. Não. A razão pode dizer que já era, já não deu, mas a fé pode mudar a nossa realidade. Você pode alcançar, se você não desistir. Nós vivemos e precisamos entender que a nossa vida ela é baseada na perseverança. Perseverando a todos os momentos da nossa vida, irmãos. Deus nos chamou para termos comunhão com Ele, para vivermos uma vida na sua presença. Agora, se eu estou bem com Deus, eu caminho, eu continuo, eu vou avante, mesmo que eu veja realidades que não estão querendo, que estão abatendo a minha vida. Agora, se você não tiver a fé, você vai parar no meio do caminho. Essa mulher me ensina que a sua vida não era uma vida de razão. A Sunamita me ensina que ela viveu a fé desde o primeiro momento da sua vida. Desde o momento em que ela preparou para que o profeta passasse a comer na sua casa. Ela decidiu no coração: eu vou preparar algo para o Senhor. A partir daí, a realidade dela mudou. Nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Precisamos criar espaços para que Cristo venha agir na nossa vida. E como é que é isso, pastor? Como é que nós criamos espaços para o Senhor agir quando você se coloca na sua posição de servo? E você começa a entender que a sua vida já não é mais sua, mas é do Senhor na sua vida. Quando você começa a entender que a sua vida é um projeto do Senhor, e você começa a consagrar aquilo que você é para a presença de Deus, a partir dali, Deus vai começar a gerar dentro da gente algo para mudar as circunstâncias da nossa vida. Essa mulher entendeu isso rapidamente.
ela entendeu que ela não poderia viver por aquilo que os seus olhos enxergavam, mas ela começou a enxergar com os olhos da fé. Faz uma grande diferença para a gente. Como está a sua casa? Como está a sua vida? Como está o teu marido? Como está a tua esposa? Essa é a pergunta do profeta. Às vezes, irmãos, as coisas podem não estar nada boas na nossa vida, mas você tem que gerar alguma coisa espiritual em cima disso. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão que está ao seu lado: está tudo bem aí com você? Está tudo bem com a sua casa, com a sua vida? E você vai responder o quê? Vai tudo? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem porque Jesus está comigo. Essa circunstância vai passar. Essa batalha, ela vai ser vencida. E você vai chegar lá. No nome do Senhor Jesus. Amém?